iniciando mais um Vox Popcast e hoje vamos mergulhar no fascinante universo do RPG, porém com um foco especial nos direitos autorais. Bom, o RPG sempre foi uma forma única de contar e participar ativamente de histórias épicas, onde imaginação e regras ditadas pelo grande mestre se combinam para criar aventuras inesquecíveis. Mas você, jogador, já refletiu sobre como é o processo criativo por trás do desenvolvimento de um sistema do zero? Pensar nas mecânicas, criar um mundo envolvente e dar vida a algo totalmente novo pode ser desafiador, mas também muito gratificante. Bom, para falar sobre isso, recebo hoje 3 convidados que vivem e respiram RPG e também estão aí com sistemas autorais, né, que vão contar muito pra gente. Temos aqui, inclusive, na mesa alguns spoilers, né, do que vamos observar hoje. Isso aí. Bom, tem aqui Igor Nogueira, professor, fã de cultura geek, né, e também tem aqui o seu RPG, que é coautor, Contos da Madrugada. Um prazer ter você finalmente aqui no Vox. Bom, finalmente, né, aqui eu gosto muito do Vox, isso dizer que é o meu podcast favorito, né? Que isso? Porque, assim, é uma coisa local, acho que é muito importante a gente estar prestigiando gente da gente, muitas vezes, né? E também porque está sempre próximo de nós, né? Então, vamos falar um pouco do Contos da Madrugada, Life e Elemental Seas, assim. E quem não conhece o coletivo campista de RPG, o Cocar, por favor, acompanhar a gente no Instagram, @cocar.campus. E eu espero não só estar falando sobre RPG com vocês hoje, mas jogando com vocês também. É isso aí. Já fez aí, né, o estilo. Porque, né, Tem que fazer o jabá. Claro, tem que ter. Até porque, né, tenho certeza que o pessoal que está assistindo aqui, muita gente já joga, mas muita gente também tem curiosidade, às vezes fica um pouco com receio, né, se vai saber jogar essas paradas. Isso então é muito difícil. Calma. Hoje vamos desmistificar esse tipo de papo. Com certeza. Né? Bom, recebo hoje também Vitor Hildebrand. Hildebrand. Falei certo? Você acertou, olha só. Geralmente as pessoas erram na primeira e acertam na segunda. Você tá de primeira. Eu tive spoiler, né? Não foi a primeira vez. Bom, Vitor é desenvolvedor e criador de conteúdo independente. Está trabalhando atualmente no sistema Life, que transforma a vida cotidiana em uma experiência de RPG. É um prazer ter você aqui hoje. Prazer, a gente tenta, né? A gente tenta fingir que a gente sabe fazer as coisas, mas a gente tá ali. Mas olá pra todo mundo que aqui tá acompanhando. Me chamo Vitor, né? Eu tô trazendo pra vocês hoje Life, que é esse sisteminha muito bacana, que tá em breve aí no Catarse. E eu vou estar tentando falar um pouquinho para vocês sobre como o game design pode estar influenciando o sistema autoral. E também eu vou estar falando para vocês sobre como que você pode desvirtuar muito um gênero para poder estar criando as coisas da forma que você quiser. E umas outras loucuras que meu TDAH vai me permitir falar só depois. É isso aí mesmo. A gente quer saber todos os insights aí, né? Sobre esse mundo místico do RPG, mundo da criatividade, né? É místico, ao mesmo tempo é mais simples do que parece. Eu gosto de dizer que RPG é um grande episódio de apenas um show. Inclusive o seu, né? A gente vai falar um pouco mais tarde sobre isso, detalhes, né, do que se trata Life, mas é uma parada realmente mais, né, da vida. É diferente. É diferente. Da vida, mas assim, não é tão, vamos dizer assim, você é um elfo, ele não vai ser um trasgo, uma parada. É um negócio um pouco mais realista, né? Realista, mas lúdico ao mesmo tempo. É o que a premissa de Life é essa. A intenção do sistema é você pegar, literalmente, como você falou, a vida cotidiana e deixar ela mais divertida e muito mais interessante. Não, massa, é isso que a gente quer da própria vida, né? É isso aí, inclusive eu acho que é essa mistura do lúdico com a simplicidade que tem feito o Life não ser apenas um RPG, né? Tem sido quase um MMO, né? As mesas são raids, praticamente. Que isso. Estou querendo saber muito sobre isso, achei super interessante. Mas antes eu vou introduzir nosso terceiro convidado ilustre aqui hoje, né? Danilo Monteiro, mestre de RPG, estudante de engenharia e também está desenvolvendo seu próprio RPG. Elemental Seas, né? Temos aí vários elementos já desse mundo. Prazer ter você aqui hoje. Prazer. Vou trazer aqui o Elemental Seas, não tenho tanto a dizer quanto os outros convidados, só que é um prazer estar aqui nos Anjados. Bom, prazer ter os 3 aqui hoje, né? Bom, papo de RPG, né? Que posso dizer? Adoro. Sou jogador, estou um pouco afastado, inclusive, até um pouco de saudade, mas estou louca para saber, né, sobre essas obras autorais de vocês. Gente, no início falei direitos autorais, eu acho que eu fui, né, a minha insanidade foi afetada por Cthulhu ali, eu tava sentindo que eu tava nessa presença. Pois é, mas sistemas autorais, né, galera? Bom,
Tem uma galera aqui com a gente já assistindo e deixando seus questionamentos, mas se tiver alguém aqui que simplesmente entrou na nossa live, né, porque acompanha o Vox e não sabe o que é RPG, queria uma breve explicação sobre o que é. Bom, eu acho que a gente pode fazer esse esquema assim, né? Eu, Vitor e Danilo, né? Como foi na apresentação. E é o seguinte, RPG é uma palavra em inglês, né? Significa Role Playing Game, que é traduzido como jogo de interpretação de papéis. E o RPG, né? Tem uma tradição, ou uma herança, melhor dizendo, que vem das grandes obras literárias a princípio, né? Hoje em dia a gente bebe muito de fontes como filmes, séries, animes, outros jogos e tudo mais, né? Meus colegas acham que tem total propriedade para falar sobre isso, né? E assim, o RPG começa, né? Quando os jogadores pegam e pensam assim, poxa, a gente já joga assim esses wargames, né, que são assim de certa forma pais dos board games, né, e pensa assim, por que a gente não começa a dar suplementos, tornar algo mais pessoal, ao invés de controlar grandes tropas, por que a gente não começa a fazer algo como a Sociedade do Anel? Ou seja, é complicado. E se a gente complicar mais? Porque eu vou me preocupar de selecionar uma grande horda se eu posso ter um pequeno grupo, ou mais difícil ainda, interpretar uma nova persona, uma nova personalidade. Um personagem é isso, não é apenas uma casca, né, que tem atributos, uma ficha difícil de entender que parece um laudo médico, né? É toda uma outra psique, vamos dizer assim, né, muitas vezes. Às vezes o seu personagem favorito é o personagem que não tem nada a ver com a sua pessoa, né? Às vezes você é um cara mais tranquilo, interpreta um personagem aí que é mais explosivo e você sente saudade de jogar com ele porque é o seu momento de extravasar de uma forma que você não vai ter arrependimentos depois. Talvez vai ter arrependimentos se você perder esse personagem. Mas fora isso, vai ser um momento interessante. É interessante você falar sobre isso porque, por exemplo, também tem um estilo, mas na minha tranquilidade total, né? Mas eu joguei RPG com um grupo, né? E meu personagem era até de boas, porém aconteceu algo com ele, que ele começou a se tornar caótico. Eu tenho que dizer que eu gostei de explorar, né? Esse lado que a gente não explora na vida normalmente. Então é muito interessante, né? Sim. Às vezes o caos tem um toque assim de charme que é muito mais legal na ficção, né? Porque quando você joga um sistema de RPG, você acaba explorando um horizonte diferente do seu horizonte comum. E assim, a gente vai ver isso em todos eles, seja no Contos da Madrugada, no Elemental Seas ou até mesmo no Life, né? Porque o Hildebrand vai falar muito melhor do que eu, mas vou dar esse gancho pra ele. Vai lá. Ok. Cara, quando você está interpretando um personagem no RPG, eu gosto de dizer que você não está interpretando um personagem, está interpretando uma parte de você. Porque eu criei dezenas de personagens a minha vida inteira, joguei, sei lá, com 3 deles, mas... Acontece. Mas sempre eles eram muito diferentes, mas quando eu pegava pra analisar assim, eles eram um pouquinho parte de mim também, sabe? Eu sempre jogo muito de clérigo e paladino, quando eu vou jogar D&D. E aí então, por que eu jogo muito de clérigo e de paladino? Porque eu geralmente sou aquele tipo de pessoa que gosta de ajudar meus amigos, gosta de proteger eles, gosta de tipo, não, o que aquele cara falou de você? Não, peraí, não, calma aí, não, sabe? Eu geralmente sou o cara que vai pra linha de frente pra resolver os problemas, e isso é muito uma visão que eu tenho quando eu jogo de clérigo e de paladino, eu jogo meio que nesse sentido também. Eu gosto de pegar o personagem e ir na linha de frente, proteger a galera, dar o suporte que precisa, assim como também contrapartida, quando eu vou jogar um Cthulhu, eu gosto de jogar com um personagem mais caladão, mais na dele, que fica escrevendo anotações, porque eu sou o maluco que quando vê uma criatura gigante, eu não fico com medo, eu fico, não, mas vem cá, quantos tentáculos você tem? É um pesquisador ali, Como é que isso funciona? Conta pra mim. Então, eu gosto de dizer que RPG, quando você interpreta, você tá sendo um pouco de você ali, e também tá sendo um pouco do personagem, um reflexo de quem você é internamente, externamente. E Life, as pessoas, elas vêm jogar pensando, tipo, mas é pra eu me fazer? É pra eu jogar como se fosse eu? Eu falo, você pode. Ou você pode viver uma vida que você sempre quis viver. No manual, eu falo, tipo, você já pensou em ser um lutador de boxe? Mas, sei lá, você nasceu com 5 de força?
talvez em Life você possa realizar o seu sonho de ser um lutador de boxe, sabe? Então o Life ele te coloca muito nessa premissa de você viver uma vida que você queria viver. E isso surgiu porque quando eu criei Life em 2018, 2019. 2018, 2019 eu estava começando, encerrando o ensino médio e teve a pandemia. E a minha vida inteira eu sonhei muito em viver a adolescência, porque eu sempre fui um moleque muito trancado. Porque eu morava no interior, depois que eu me mudei pro Rio de Janeiro, pro centro do Rio de Janeiro, eu estava no ensino médio e falei, pô, tô no Rio, tô no centro, vou mudar, vou repaginar minha vida. Vou começar a sair, vou conhecer pessoas, fazer amizades, me socializar, não sei o quê. Chegou uma pessoa e falou, então, cara, isolamento, não dá mais não. Nossa! Aí eu falei, é Deus, né? Deus falando assim, cara, então, esquece esse negócio de socializar, não vai dar certo. Aí veio o brief de Life e falei, cara, e se eu fizesse um sistema que me permitisse vivenciar essa vida que eu não pude? E aí surgiu os primeiros esboços do que seria um RPG Slice of Life pra mim. Mas enfim, Danilo, tô falando demais, cara. Eu vou te dar o gancho aqui, teu sistema. Eu sei que tem Avatar aí no meio. Eu fiquei em choque com a profundidade do Cara, é uma parada que não foi do nada, senão teve todo um contexto Não, ali, né? foi, mas a gente finge que não. Tem essa parte bonita e teve a parte doida que, tipo, eu peguei um D10 e falei, e se eu fizer um sistema com D10? Mas a gente conta a parte bonita primeiro. Claro, tem que belezar ali, sistema né? de D10, eu acredito que o Life também representa muito bem isso, né? Então, o meu, diferente do Vitor, o meu é mais focado em aventura. Eu tive a ideia bem do nada, que eu conheço RPG faz pouco tempo, acho que faz um pouco mais de um ano. A primeira vez que eu joguei foi no Cocar. Então, olha aí. Aí, ó, fun fact, ao vivo. Aí eu joguei, pô, gostei, eu joguei na mesa do Gabriel, de Vampiro. Aí, pô, adorei, aí joguei também no mesmo dia uma outra mesa, com a de Cthulhu, do Luiz. A partir daí me apaixonei pelo RPG, não parei mais de ir nos eventos. E tive uma ideia, uma coisa que eu sempre quis fazer, que era ter um caderninho de anotação de ideias. Só que eu nunca tinha feito isso. Aí eu, vou comprar. Comprei. Tava começando a faculdade nessa época. Aí, pô, comprei, tava lá na aula, tava meio desinteressante a aula, comecei a anotar umas coisinhas, aí outro dia anotei outra coisa. Aí um dia eu peguei o caderno, comecei a ler, interessante isso aqui que eu anotei, legal, deixa eu desenvolver mais isso aqui, legal, dá pra criar alguma coisa com isso daqui. Tá vendo a importância da anotação, né? Porque essas coisas às vezes esquece, né? Tem esquecimento ali as coisas. Eu sempre tive ideias assim de criar alguma coisa, assistir um filme, seria legal, como que seria se eu tivesse nesse filme? Aí eu sempre tive essas ideias, mas nunca colocava no papel. Aí depois que eu comprei o caderninho, eu tinha um papel para anotar, comecei a anotar e desenvolveu. E agora virou meu projeto, que eu adoro criar, que leva agora por evento também. E que é um grande sucesso também. A gente sempre vê o pessoal assim naquela expectativa, porque o próprio nome, né, e o design do Elemental System tem essa coisa assim de chamar para uma aventura. Você pega e fica naquela expectativa assim. E também uma coisa, o Danilo ele narra de uma forma assim que você vê de longe que ele está totalmente empolgado. Não, aí isso enchendo magia, a bola, né, do cara? Danilo, enchendo a bola dele aqui, eu não sabia que o sistema dele era autoral. Eu achava que era um sistema oficial. Tipo assim, sistema, sabe, que veio lá de fora, não sei o quê. Porque quando eu vi ele trazendo Elemental System pela primeira vez, foi no Goitacon. E aí então, ele foi puxando da mochila dele, parecia a Hermione, ele puxou 2 grids diferentes, puxou 5 navios, 20 mil miniaturas. Eu tava vendo aquilo e fiquei... Caraca, eu só tenho um livro, cara. Eu só tenho um livro e um caderno. E assim, isso é uma coisa que eu acho encantadora no RPG, porque todo grande sistema, um dia foi uma brincadeira entre amigos. E o que acontece? Falei um pouco do começo do RPG e não falei do começo do Contos da Madrugada, mas foi o seguinte, meu amigo Pedro Ivo, que não pôde estar presente aqui nessa ocasião, né? Um salve aí pra ele, né? Pedro, muito obrigado aí pelo Contos da Madrugada e por todas as aventuras que a gente já jogou, né? Vacilos aqui e ali, mas faz parte, né? O que acontece? Ele pensou no Contos da Madrugada, era um sistema que era ainda mais simples do que é hoje.
quando as primeiras fichas do Contos da Madrugada foram feitas, que não foi nem ele que chegou a fazer assim, porque era basicamente um template, como uma carta de Gwent, né? E tinha até um site que a gente aproveitava, assim, que você podia fazer como se fosse um card maker do Gwent e colocava, assim, personalizado item ou uma breve descrição de personagem e tal. A ideia era jogar um sistema que desse ênfase em narrativa e não no combo. Porque o que acontece? Muitas vezes você ter um combo poderoso, você vai chegar pro desafio do mestre e aí não vai durar 2 turnos, é uma sensação muito legal. Mas é como você sacudir uma garrafa de Coca-Cola. Vai perder o gás rapidinho. Não se torna aquela história que você vai contar várias vezes depois, porque ela se torna maçante. A partir do momento que a gente dá esse foco na narrativa, em sistemas assim, que é o objetivo do Contos da Madrugada, ou como o Vampiro, a Máscara, por exemplo, aquela história, você vai contar ela várias e várias vezes e não vai enjoar. Verdade. E também pensando em ser anti-combo, o Contos da Madrugada aí, a gente utiliza só um D4, o dado de 4 faces, que na minha camisa dá pra ver melhor. E o que acontece? A ideia dele é o seguinte: você tem 25% de chance de fazer qualquer ação que você não tenha narrado ela tão bem. Porque o que acontece? A partir do momento que você pega e fala assim, eu vou me aproximar daquela porta, analisá-la se ela está trancada ou não, né? Seja pressionando, forçando, coisa do tipo, e tentarei abri-la, ou eu vou abri-la. Ok, eu vou falar se você abre ou não. Agora, se você simplesmente chegar e vai falar assim, vou jogar esse dado para ver se eu abro a porta. Tá, joga. Só pra Sem criar... especificar, assim, né? Sim, porque o que acontece? Eu acho que a partir do momento que você não descreve a sua ação, você não narra, você está perdendo ênfase no que é o RPG. Porque eu, o Luiz, que também não está aqui hoje, e o Pedro Ivo, a Isabelle, fomos representando o Concar na Felição, a festa literária São Joanense, né? Inclusive o Walter Coutinho, que já esteve aqui, né? Nosso Maravilhoso, sim, já esteve aqui 2 vezes. Sim, Walter é uma pessoa incrível, né? Walter, um grande abraço pra você. Grande abraço, já. Falou que tá assistindo a gente hoje, hein? Eu acho que ele, inclusive, já comentou aqui, mandou aqui, grupo maravilhoso, um abraço aos amigos do Cocar. O que acontece? A gente esteve lá, né? E o Walter pôde estar já mais uma vez em Contos do Cocar, e a gente foi a Felição pelo seguinte: RPG envolve leitura e escrita. O pai do Danilo, né, o Alexandre, já falou assim que ele já era fã de RPG quando ele viu o Danilo se empenhando, escrevendo tudo mais, que ele falou assim, cara, eu nunca vi Danilo ler e escrever com tanta vontade como tá sendo com RPG. Meu pai acha papo de maluco. Meu pai acha papo de... Tá assistindo o programa, inclusive. Ele acha... Comenta aqui, né, seu questionamento. Eu duvido que ele vai saber, mas, cara, meu pai acha RPG papo de falar. Cara, muito maneiro, mas muito maluco, filho, não consigo, não. Mas eu acho que muitas pessoas questionam, assim, pô, da onde que essa pessoa consegue, né, tirar essa história? E outra coisa, lidar com as ações da galera que tá jogando, né? Pensar rápido desse modo pra responder. Eu acho incrível isso. Não, porque acontece que muitas vezes as ações dos jogadores estão tão fora da curva que você tem que seguir aquilo, porque o legal do RPG é diferente de um livro, apesar de que há essa retroalimentação muitas vezes, que não é uma narrativa pronta e acabada. A partir do momento que você não tem um protagonista que já tem uma história trilhada e essa história já está impressa e fim, ou até o próximo livro, você está fazendo algo que não é necessariamente uma história, é uma narrativa compartilhada. E a narrativa compartilhada, ela tem uma coisa muito legal, que é o seguinte: cada um consegue fazer algo diferente do outro e tudo isso soma. Tanto é que quando a gente fez o Contos da Madrugada, eu falo isso porque o Pedro criou, eu acabei ressuscitando o sistema, porque ele tinha o objetivo de ser algo para uma madrugada específica, uma one shot e acabou. Mas eu lembrei do sistema um dia, vou procurar o PDF. Então, bateu aquela saudade. E todo mundo trocou de telefone, ninguém tinha o PDF, a gente não tinha o costume de salvar nada no Drive, mas eu lembrava de como é que as coisas funcionavam. A primeira ficha do Contos da Madrugada, ela era assim, bem simples, né? Pequena, mais ou menos o tamanho de 1 a 5, né? E o que acontece? São 8 ou 9 fichas, que são classes diferentes. Sim. E se reparar, o somatório
e subtração de tudo, no final dá 0. Porque você é bom em uma coisa, mas não precisa ser bom em tudo, e assim como você não é ruim em tudo, isso é importante para que tenha equilíbrio. Porque eu faço questão de que cada classe tenha uma única ficha, justamente para que não inventem de fazer combo. Porque o que acontece? A ideia é que você jogue uma aventura de terror, investigação, e assim, você pode acabar até sendo um cara que é um lutador num grupo de investigadores, né? Mas agora, investigar as coisas na base da pancada, Aí funciona. é outro tipo de o interrogatório, ele é violento. assim, funciona? Pode até funcionar, né? Mas vai ser uma coisa... uma prova, tá quebrada, mas eu achei. Você pode questionar os meus métodos, mas não minha eficácia, né? E assim, depois de uma aventura que eu levei pro Cocá, onde foi ambientado Contos da Madrugada em Campos, né? Eu acabei fazendo uma mescla do The Walking Dead, pandemia, assim e tal, e o cenário de Campos. Um dos jogadores acabou refazendo as fichas, né? Hoje em dia essas fichas são feitas de uma forma, assim, pouco maior e mais detalhadas, né? Inclusive, mandar um abraço aqui pro Fagner, né, que refez essas fichas totalmente na boa vontade. Muito adicionou muito show. cores, né? Acertou algumas coisas que na primeira vez que eu digitei as fichas eu errei, né? Mas depois fazer o quê? Acontece igual eu com direitos autorais aqui, não é normal. Cara, Mas tem a ver. eu tenho uma crença que todo criador de RPG é meio dislexo, sabe? Eu tenho que mandar uma pessoa revisar pra mim 50 vezes porque eu não confio em mim mesmo. Não, e até porque várias fichas. Então aquele negócio, as palavras acabam perdendo sentido ali, né? Que tanto você vê ali a mesma coisa. Sim. Vez após vez. Queria te perguntar, antes vou ler o comentário da galera, que tem muita gente aqui participando. Manda ver. Bom, Benaro tava aqui com a gente desde o início. Oh my god, simplesmente Vavo. Muitos questionamentos. Raconete, deixando já uma mensagem aqui, tava aqui até antes de começar, né? Opa aqui, Arthur Pereira, Igor é uma lenda viva. Que isso, deve ser o Arthur que narra a Ordem Paranormal. Benaro mandou, Danilo, eu te amo. Que isso? Cíntia tá aqui com a gente, também mandando vários coraçõezinhos. São Oficial, grande Igor. Que isso, grande tio Sam, Não hoje fazendo aniversário, né? O pai de todos. É aí, Deus verdade, dos deuses. parabéns, tio Sam. Hoje tinha esquecido que representa, né? Campos aí na questão do cosplay em várias cidades aqui pela região, né? Manda muito bem. Delmari Xavier. Danilo, Nova Friburgo te ouvindo. Aí, ó. Levando o Vox para dentro de campo. Aí sim. Gustavo Crespo, abraço ao meu mano Gold. Lançou. Zé Martins mandando boa noite. Stealth in Wasteland. Estamos na atividade, galera. Só as lendas. Esse é o Luiz. Esse. É verdade, pelo. A graça é identificar quem é quem pelos comentários. Não, são vários questionamentos aqui. Aí, os jogos investigativos já começaram. Não é? Bom, tem um comentário aqui, sou ignorante em RPG, mas esse jogo me parece um jogo muito psicológico. Pergunto, podemos dizer que além de mero entretenimento, o RPG pode oferecer benefícios psicológicos e sociais significativos? Pergunta profunda aqui, um questionamento. Eu vou dizer, sem medo de errar, com certeza sim. Sim. Pelo seguinte, eu falo que quem me vê gravando coisas assim, principalmente por Cocá, né? Porque perfil meu, eu basicamente fiquei away algum tempo, né? E é viciante você não ficar nessa coisa de ter que produzir conteúdo, né? Mas, assim, eu acabei voltando mais as minhas atividades pro perfil do Cocá. Quem me vê gravando assim, pega e pensa assim, pô, esse cara adora um close, adora uma mídia. Coisa nenhuma, eu sou tímido, eu prefiro ficar na minha muitas vezes, né? Mas com RPG a gente tem momento de socialização, né? Sim. Tem um momento assim de saúde mental, porque você pode estar interpretando alguma coisa sem causar um prejuízo a ninguém, porque é aquilo, né? Você não vai fazer como apontava a mídia mais tradicional, né? Que o jogo vai influenciar negativamente e tudo mais. Pelo contrário, hoje em dia tem muitos estudos aí que mostram que o RPG afeta positivamente. Porque o afeto é um termo assim muitas vezes presente na psicologia, fala justamente dessa questão do gosto, né? Do gostar do próximo. E o Hildebrand, eu tô vendo o que ele quer falar e eu até imagino o que você quer falar. Não, né? eu vou dizer algo que eu acho que você não tá esperando. Você tá falando sobre RPG ser bom psicológico? Cara, pra tudo.
Casais foram formados em minha mesa já uma Olha vez. aí. Olha aí, olha a vida aí, como é que Padrinho é. aqui, né? Um grupo de amigos meus, a gente tava jogando RPG de escola de heróis, né? Muito baseado em Boku no Hero, mas depois deixou de ser Boku no Hero, virou RPG de heróis autoral. E a gente tinha um negócio que era o representante masculino e o representante feminino. Aí os dois jogadores, cada um foi escolhido e tudo mais, os dois ficaram próximos por causa disso, né? Porque eles eram dois responsáveis, cuidavam da turma e tudo mais. Os jogadores se aproximaram e o pessoal tinha um garoto muito sacana na mesa que ficava, olha lá os dois, ó, casalzinho, ó. O que aconteceu? Passou-se um tempo, o RPG entrou em ato. Chegou no meu ouvido aqui. Então, você sabia que fulano de tal e Beltrano de tal estão namorando? Eu falei, como? Começaram a partir da tua mesa. Eu falei, Eita! não. Cadê? Será que eles estão aqui? Se você for, né, fizer parte desse casal, e se manifesta aqui nos comentários. Não, e também. digo mais. Namoraram, ficaram juntos por um tempo e hoje estão morando juntos. Olha Olha só. aí, olha aí. Não, e uma coisa assim que eu acredito que o Hildebrand pode até falar melhor que eu, é que quando a gente teve no Manhã J3, né, eu comentei que o RPG também é muito potente de maneira educacional. Sim. A gente tem nomes aí como o Jorge Valpassos, né, nosso querido, né, do RPG, porque o Valpassos é, assim, professor de história, né, assim como eu também estou me graduando, né. Olha Aí, ó. aí. Fã de Arquivos carteirinha. paranormais. Eu sou o pastor desse sistema no Brasil. Aonde eu vou, eu tô com esse sistema e eu fico panfletando pra todo mundo. Se você não conhece, jogue Arquivos Paranormais. Eita. Ou também procure Terrores Insólitos, Mácula Amarela ou os minigames. Pesadelos também que- Terríveis também é excelente. Os minigames que o Valpassos também produz, que são super acessíveis e é uma proposta assim de RPG para ser jogado e difundido em todo lugar. E também é que eu peço perdão com todas as minhas forças, né? Mas tiveram pesquisadores assim que da própria Ampu que criaram o RPG, acho que Rio 1700 e me fugiu o restante do número agora, né? Que é um RPG assim, justamente para ensinar história em sala de aula. E são trabalhos certeza, maravilhosos. Tem também, se eu salvo engano, é o Fabiano Neme, que é o autor do Old Dragon, que é um RPG brasileiro, que também tem o Diários da Repressão, que fala sobre ditadura, militar e tudo mais. Tem Interessantíssimo. a bandeira do elefante da Arara também, que se passa em Brasil colonial, que você joga com as raízes africanas, as raízes indígenas, né? Cara, e faz todo sentido isso. Por quê? Quando você tá imerso... Por exemplo, eu fui uma vez no Cocá, joguei com o Vitor, inclusive, era Tales from the Loop. Até hoje eu lembro de toda a história, onde tudo se passava. Então, quer dizer, quando você tá imerso ali numa situação, é altamente educativo, você não esquece aquilo. E imagine você poder se sentir dentro da história ali, né? Muito legal, cara. Cara, Muito show. é uma coisa assim muito legal. Por isso que eu falo que eu já não tenho console já há bastante tempo, né? Mas hoje em dia eu prefiro, por exemplo, gastar um dinheiro comprando materiais de RPG, livros e tudo mais, do que comprar um console, porque assim, saem suplementos para RPG. Mas diferente de uma DLC, o suplemento você pode simplesmente continuar jogando com o livro básico e às vezes você faz o chamado homebrew, né? Que você cria algo de forma caseira, implementa, a regra na sua mesa não vai ser fiscalizada. E assim, seria a morte do RPG se fosse fiscalizado. A partir do momento que algo começa a ser fiscalizado só porque você está jogando entre amigos, você não Sim. pode romper com os direitos autorais, né? Querer fazer dinheiro em cima do sistema dos outros, né? Sem ter um acordo nem nada do tipo. Mas a partir do momento que você está jogando entre amigos e alguém começa a falar assim, que não é assim, que é assado. Cara, se eu quiser jogar RPG refogado, é a minha mesa. Eu com os meus amigos não estou infringindo nenhum direito autoral. Exatamente, e até o jogo fica mais fluido, né? Porque eu acho que é meio chato, de repente, eu até entendo que tem gente que joga assim e tal, respeito. Porém, eu acho legal, por exemplo, de repente eu penso meio que fora da caixa, eu quero fazer outra coisa que de repente o mestre não estava planejando, não tá ali no livro e tal, mas, né, ele permite, vou dizer, beleza, vou ver até onde isso vai, né? Então Sim. eu acho muito legal, dá liberdade também para os jogadores. Com certeza, eu acho que tudo assim depende dos limites pré-estabelecidos também. Sim. Sempre vai chegar num ponto onde fala, não tem regra pra isso. Várias vezes Exatamente. jogando- E aí jogando vem- no Cocá, tipo, vou fazer tal coisa. Aí o mestre falou, não tem regra pra isso, mas vamos tentar fazer. Isso,
Isso aí, maneiro. E aí que começa a injeçãozinha da maldade de fazer sistema. Porque tudo começa com, pô, tô jogando sistema aqui, mas pô, quero fazer isso, não tem isso. Vou fazer um homebrew aqui. Pô, mas vou fazer um homebrew aqui, daqui a pouco você vai fazer um sistema. É bem isso, porque assim, o que acontece? O meu amigo que me introduziu esse mundo do RPG, o Pedro Ivo, quando ele criou o Taverna D20, que é até um sistema que eu já narrei uma vez, ele surgiu não na necessidade, mas na vontade de jogar um sistema onde você pudesse jogar aventuras de fantasia. E vai variar se você quer uma fantasia medieval, algo assim mais steampunk. E assim, ele queria continuar usando o sistema de D20, mas ele não queria ter um calhamaço de regras como é em um Tormenta ou um D&D, né? E acabou que o sistema, a gente colaborando, né? Eu falo todos os jogadores, cada um de nós acabou fazendo coisas que tornou o sistema totalmente diferente do que ele era assim nas suas primeiras versões para lá de 7 anos atrás. Olha. Até estilos de magia novos, que lá a classe e seu estilo de magia são independentes, né? Você pode ser de classe um paladino, mas usar magias de chamas ou usar as suas magias e habilidades físicas para ser um grande escudeiro. Você não precisa necessariamente ser um clássico tanque para poder carregar um escudo. Isso daí tudo a gente conseguiu ir remoldando, remodelando e tudo mais. E é uma coisa que eu acho interessante quando a gente consegue fazer que mestre e jogadores cheguem em acordo. Porque o mestre também é um jogador. A partir do momento que você está apresentando o mundo, dando desafios para os seus jogadores assim e mostrando que vocês podem estar percorrendo caminhos que não foram imaginados antes, realmente tornando uma narrativa conjunta e até um sistema em conjunto, por que não? Isso daí dá todo um sabor diferente ao RPG. Claro, porque, por exemplo, você não vai lá simplesmente, vou narrar isso aqui, uma parada que eu já sei, né, que eu já narrei várias vezes. Não, porque você pode ser surpreendido lá por certos caminhos que não existiam antes, ou explorar zonas não imaginadas, né? Eu já narrei a mesma aventura uma vez 5 vezes, e as 5 vezes foi diferente. Mas assim, é sempre a mesma base, o início das tudo? Eu tenho uma aventura, porque fora de Life, pra quando eu jogo RPGs de mais de fantasia, eu tenho um mundo próprio, que era de um livro que eu estava escrevendo, que eu nunca terminei de escrever, que eu sempre narrava essa mesa para poder introduzir as pessoas no meu mundo, que era uma mesa onde eles tinham um Tiefling, que eles davam uma quest para eles de irem lá para uma ilha amaldiçoada, pegar um martelo e voltar. A quest era sempre essa: vocês conhecem o Tiefling, ele dá um barco para vocês e fala, vão e voltem, não morram. E aí então eles vão e passam uma parte da aventura no mar, outra parte na ilha, e é isso. O mar é sempre a parte mais aleatória, porque eu boto o seguinte: eles estão no mar e eu rolo um dado para definir o que acontece. E acontece coisas absurdas de acordo com que o dado cair. E os jogadores sempre têm reações completamente doidas. Teve um jogador que simplesmente falou, não, mas a gente tem que fazer essa viagem segura. Teve uma outra mesa que o cara, mano, é uma aventura no mar? Vou comprar um kit de pesca. E uma semana inteira da sessão do mar era ele todo dia, mestre, posso fazer um teste pra ver se eu pesco um peixe? Posso fazer um teste pra ver se eu pesco um peixe? E eu ficava tipo, pode, né? Era o sonho do cara, pescar. Não, era uma meia orc bárbara que gostava de pesca. Eu falei, cara, é isso, cara. Eu acho que ela queria pescou pescar não? atum, né? Pescou? Conseguiu, pescou uns peixes maneiros. Tava jogando um minigame de pesca. Tava, o minigame de pesca dele era esse, sabe? E teve gente que não nem pensou nisso. Teve gente que, tipo, a gente pode pular o mar e ir direto pra ilha? E eu falei, vamos, perder uma sessão inteira, mas é isso aí. Nossa. Não, porque, assim, toda aventura ela tem um diferencial, né? Que são os jogadores. Às vezes pode estar um ou dois jogadores, assim, que já jogaram aquela aventura, mas eles vão estar, muitas vezes, com personagens diferentes. Às vezes o cara que uma vez jogou com um personagem mais furtivo, na outra ele vai querer ser um personagem linha de frente. E muitas vezes o cara pega e pensa assim, pô, da outra vez peguei, fiquei ali e tal, furtivamente, não fiz muita coisa, não aproveitei. E quando vai e joga com um personagem que é mais um linha de frente, a pessoa aproveita de uma forma assim totalmente diferente. Sim. Às vezes era
como é que eu posso dizer, um impulso que faltava a ela. É, porque eu acho assim, por exemplo, logo quando... A primeira vez, né, que eu fui nos encontros do Cocá, eu tava nessa dúvida, eu tava tipo assim, me senti meio inclinada a fazer um personagem, pegar um personagem mais parecido comigo, mas depois eu vi assim, depois eu não tava tão gostando, eu falei, pô, se eu tô aqui, quero fazer um negócio diferente, né, aí eu comecei a meio que mudar a narrativa dela e foi super legal, explorar esses outros lados, né, de quem você poderia ser, ou não poderia ser, de repente, né, você interpretar um papel mesmo, até o papel de um vilão, que eu gosto muito de fazer essa interpretação quando eu jogo, assim, um RPG. E isso daí é muito interessante, né? Porque não é só porque você está interpretando um vilão que significa que você é uma pessoa ardilosa, maquiavélica, nada do tipo. Muitas vezes você só pega e pensa assim, pô... Tô afim. Tô afim, vou zoar. Se não fosse assim, ninguém assistia várias obras aí da cultura pop, né? Que são sobre vilões, então não tem muito que nem uma coisa que eu falo pro pessoal, que é muito engraçado de se ver, né? Eu tô me inclinando um pouco mais pro gênero de terror, horror, assim, no geral... por influência das mesas de vampiro que eu já joguei com o Gabriel narrando, né? Uhum. Já joguei também, maravilhoso. Pô, incrível, Gabriel. Todo mundo aqui jogou com o Gabriel, então. Né? Gabriel, um grande abraço pra você aí. Noites Campistas são uma inspiração, né? Mas a gente nunca jogou entre gente aqui também. Né? Pior que é verdade. E aí, vamos marcar a sessão quando? Quero participar desse lance aí. Não, pior, eu sou doido pra jogar esse sistema dele, mas toda vez que eu vou narrar live, ele tá narrando Elemental C, eu fico, cara, o que você tem contra mim? A gente tem que fazer o seguinte, eu tava conversando aqui antes de você chegar, né? Que uma hora eu não vou botar meu nome nem como narrador, nem como suporte no encontro do Cocá, só pra jogar Elemental Sys. Olha aí. Eu quero jogar aí os sistemas assim do pessoal, mas o Elemental Sys principalmente pela questão de ser autoral. Porque eu acho que o Danilo é um rapaz que ainda vai brigar muito no RPG. Porque, tipo, o que ele conseguiu fazer foi se inspirar e trazer algo totalmente novo e que o pessoal muitas vezes volta pra jogar. Já chega assim, hoje tem Elemental Sys? Que isso, cara, já tem os fãs, né? Ele juntou duas coisas que eu amo, que é pirata e avatar. Pirata é uma parada que tem pouco, né? Você tem pouca coisa de pirata por aí. E Avatar é Avatar. Avatar é perfeito. Se você não gosta, o que você tá fazendo, sabe? Lembrando Avatar, a lenda de Aang Korra, né? Lembrando esse. O bom. Não, Danilo, agora você vai ter que dar uma sinopse aí, né, do seu sistema. Tô curiosa. Vamos lá. Bom, minhas inspirações, piratas, tipo Piratas do Caribe, eu adoro os filmes e tal. E Avatar também, uma das... Pirata, inclusive, né? Também. Trouxe aqui, vim com a camisa de uma das minhas inspirações. O Solador dos Mares. Maneiro. Que eu comecei a ver, inclusive, depois que eu comecei a fazer o sistema, mas era algo que eu já conhecia. Então, essas são minhas inspirações, piratas e o Avatar, que, pô, são dois universos que eu adoro. E eu não sei dizer muito bem como que eu juntei essas duas coisas, porque como eu disse, eu anotei as ideias, não sei de onde vieram, mas surgiu e ficou bom. E eu fui desenvolvendo até que chegou no Elemental Sys, que é basicamente... Tem 4 raças, que são os humanos, que são o pessoal básico, e uma raça de cada elemento, que seria os homens-peixes, que são os tritões, que são a raça que controla o elemento da água. Os celestes, que seria o povo pássaro, eles controlam o vento. E os golems, que são o pessoal da terra. Eles são humanoides, escuta, eles são humanoides, pessoas, eles precisam comer, ir no banheiro, fazer tudo como as pessoas precisam. Não aguento mais as pessoas achando que são golems completamente de pedra. Eu pensei que era tipo Pokémon, tá ligado? Não, pô, toda hora, no meio da mesa, do nada, a pessoa fala, não sei o que, mas eu não preciso comer, né? Eu, não, você precisa, você precisa. Você é um ser tipo um humano. Você é um humanoide também, tem necessidade de Não é? Sim. Direitos dos humanoides aí, galera. Bom, os golems da Terra e os humanos. Os humanos, diferentes das outras raças, que todo mundo já nasce sabendo, tendo a capacidade de controlar os elementos, os humanos, eles são aleatórios. É raro ter um humano que consegue controlar um elemento. Aí, quando ele tem... dependendo de onde ele nasce, da região que ele nasce, ele pode ser alguém importante, como por exemplo no Império do Vento. No Império do Vento é dos humanos, e lá, quando alguém nasce com o poder do vento, ele se torna alguém importante e tal, ele ganha, tipo, vira o prefeito de uma cidade, Mas ou
vira, por exemplo, o Imperador. O Imperador é esse que tá numa jornada de dominar o mundo. Aí já vem outra inspiração, por exemplo, Star Wars. Tem que ter. Também uma Olha elezinho ali, ó. Ficou orgulhoso. Também uma das minhas sagas preferidas. É uma inspiração. E... Bom, tem, por exemplo, o Império. Tem as Ilhas Flutuantes, de onde vem os Celestes. Tem os Reinos da Terra, que é dividido entre o Reino dos Humanos e dos Golems. E tem os Tritões, que eles ficam no fundo do mar, escondidos. Eles são, tinha aquela vibe Atlântida, cidade tecnológica, eles têm todos os aparatos mais tecnológicos, misturando a vida marinha com tecnologia. Acho que eu me identifiquei com essa galera aí, acho que você queria fazer parte. E já os golems, o pessoal da Terra, já é mais rústico, ele já puxa mais uma vibe meio medieval. O pessoal do Império já puxa uma vibe mais steampunk, já que eles controlam o ar. Maneiro. Eles conseguem desenvolver uma tecnologia mais puxada para o steampunk, os barcos voadores, coisas desse tipo. E no meio disso tudo, piratas. Por que não? Eu tô apaixonado. Onde é que compra? Onde é que financia esse sistema? E onde que a galera começa? Tipo assim, começa todo mundo separado, começa todo mundo junto? Como é que é? Isso que eu tô curiosa, assim, como é que é a logística inicial do sistema? A premissa inicial os jogadores são piratas. O que eles eram antes, eu deixo em aberto. Sempre quando o pessoal chega, eu explico como é que é o mundo, o Império dominando, o reino defendendo, um monte de ilha por aí. E vocês são piratas. Mas antes de vocês serem piratas, vocês tinham outra vida. Pensa aí rapidinho em qual era a sua vida enquanto eu explico o sistema. Aí depois eu volto a apresentação de cada um. Aí a pessoa fala, eu era um celeste, eu era da guarda e perdi tudo, tô viajando por aí. Caí no barco ali, comecei a roubar, olhei pra trás, aí eu... Entrei no mundo do crime. Ele começou a roubar ali, eu, tá bom. E tipo, ele já botou que ele tava ali roubando, isso aqui, você olha pra trás, você vê o Barba Negra, que era o personagem, assim, principal que chamaria eles pra aventura, nesse caso. Aí eu falei, o Barba Negra olha pra você, ele fica bolado que você tá roubando o tesouro dele. Mas ele fica impressionado que você tá roubando o tesouro dele. Aí eles chamam você pra fazer parte da tripulação. Mas agora, vem cá. Né? Eu percebi um negócio aqui que você tava falando. Você não citou Elemento Fogo em momento nenhum. Tem um spoilerzinho, uma brincadeira. Eu percebi isso, eu tava com isso na minha cabeça até agora. Um spoilerzinho, que não é muito bem um spoiler. Que tipo, na ficha aqui, tem essa triqueta que ela... Tá difícil de ver pra lá. Tem uma triqueta que ela tem no meio os 3 elementos, o céu, o mar e a terra. E elas se conectam nas pontas dos triângulos, se conectam com outros símbolos. O que será que são esses outros símbolos? Quer que eu tente mostrar aqui pra você? Muito massa. Aqui, deixa eu ver. Olha, inclusive tem um comentário aqui, Liz, que orgulho, Danilo, lançou aqui. Tenta parar e contar até 10, assim, deixa eu ver. Pra ver se aqui. Consegue focalizar. Eu acho que... Ou tenta inclinar um pouco ela. Eu acho que é por conta da iluminação, não vai dar pra mostrar. Mas depois eu tiro uma fotinho e faço a postagem lá pra galera atualização observar. pra fazer pra ficha já anotada. Muito show. O Jean comentou aqui, então os golems fazem as necessidades, ele tá aqui querendo saber se vai ter que fazer aquela pausa ali. É aquele pensamento, como é que o coisa usa o banheiro? Achei muito maneiro. Gente, mas vou ter que dar uma pausinha para ler os questionamentos, que estão vários aqui, a galera está comentando em peso. Bom, o Walter falou, levei minha mãe para experimentar uma partida de RPG em um dos encontros do Cocar. Ela jogou Tormenta, apesar do desfecho trágico. Ela saiu maravilhada, já pediu outra. Às vezes rola, né? Um desfecho muito obscuro. Caraca, e faz parte. Sim, ainda mais que eles estão jogando aventuras da Guerra Arturiana. Então... deve ser assim uma emoção nas alturas. Exatamente. Eu joguei um finalzinho, que é a parte onde tem a guerra mesmo, que o mestre botou a gente tinha os nossos personagens e tinha os grupos de figurantes, só que são figurantes de outras partidas que a gente jogou. Aí das outras aventuras que eu joguei, tinha aqueles personagens e ele deixou comigo. Aí eu, muito legal, tô jogando junto com os meus personagens, morreram. Ai, meu Deus! Tchururu, F no chat. acontece, né? Mas também
faz parte da diversão. Bom, Natalina Monteiro falou: passei uma vida incentivando a leitura do meu filho e o RPG fez isso no instalar de dedos. Lançou aqui. Olha, mãe. Jean falou: aplica o gap aí, Danilo. Eu não entendo nada. O estilo pessoal. Raconete falou aqui: quando que vai ser o próximo encontro do Cocar? Já tem data definida? Então, para isso, eu só posso dizer, acompanhem o Instagram do Cocar, @cocar.campus, e também lá a gente tem um Linktree, tem o nosso grupo geral do WhatsApp, que às vezes pode acontecer de sair primeiro lá do que no Instagram, mas normalmente o Instagram a gente posta primeiro e já deixa assim apresentando quais mesas estarão disponíveis para que todo mundo possa jogar, né? Inclusive, cheguem cedo. Ficou até nervoso. Cheguem ser. Cara, e Cheguem lembrando cedo. que essa iniciativa do Cocar é uma parada que é de graça, é só chegar, né? Tem vários mestres lá, a cada encontro existem mesas diferentes, então tenho certeza que você vai se identificar com alguma das aventuras, né, propostas ali. Vá com o seu grupo, vá sozinho, porque tenho certeza que você vai fazer várias amizades lá, galera, muita gente boa, como vocês podem ver. E o interessante, né, para sempre se manter em mente é chegar cedo, porque a galera realmente desce em peso, porque é um evento super legal, né? Sim, o pessoal muito assíduo, a gente é muito grato a isso daí, né? Porque o que acontece? Quando eu comecei a frequentar os encontros do Cocar, né? Tem gente até que pensa assim que, ele deve ser o frontman do Cocar. Não sou. Eu não sou, gente. Eu apenas sou um cara que acabo divulgando as coisas, né? Engajado ali, né? Eu tento. Acabou se tornando o rosto do Cocar. Olha, Alguém ficou com vergonha. Ficou com vergonha que eu vi. enfim, o que acontece? Os verdadeiros fundadores do Cocar são o Vitor Guimo e o Gabriel, né? Sim. E assim, o Cocar já tem quase 6 anos de existência. E eu comecei aí, assim, porque tudo começou com uma iniciativa do Cocar, que foi uma ativação por causa do filme do D&D, né? Porque por mais que a gente faça críticas ao D&D aqui e ali, é um sistema que é algo assim, como é que eu posso dizer? Essencial para que tenha o RPG difundido como é hoje, né? Verídico. E de lá pra frente, eu fui em praticamente todos. E assim, no começo a gente tinha coisa de 36, 45 jogadores. Depois foi estabilizando uma média assim de 50, 60. E já teve encontros nossos e que, tipo assim, já teve uma média de 80, 90 pessoas, bravo. que é uma média assim que tem se mantido. E isso é muito gratificante. É uma coisa assim que, sabe, é aquela recompensa maior do que todo o ouro de uma dungeon, né? Esse reconhecimento. A gente acaba sendo muito grato a todo mundo que participa, né? E assim, eu comecei indo sozinho para os encontros do Cocar. Saí de São João da Barra, ia ali pro museu, né? E depois eu fui comentando, alguns amigos meus começaram a ir e tudo mais. E hoje em dia é muito legal ver que amigos de outros amigos vão por Sim. causa disso daí. Então, isso daí é uma coisa que mostra, né, como é que o RPG é sobre grupos, né? É sobre você estar aí em conjunto com o pessoal, né? E não sobre panelinhas, por exemplo. Com certeza. Né? É muito legal isso. E essa questão da timidez também, né? A galera vai lá, se solta mesmo e vê que tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, não sou criativo o suficiente. Não existe isso. Quando você está inserido ali na situação, a sua criatividade aflora, né? O mestre também sempre vai colocando coisas ali pra você, tipo assim, meio que vai te guiando, você sabe, você vê que você tá meio travado, né? Dá um guia. Mas você faz o quê? Vai fazer como, né? Às vezes rola esse tipo de coisa. Então, certamente a pessoa vai se divertir e vai querer retornar, né? E inclusive essa questão da timidez é um dos motivos pelos quais eu mantenho apenas um D4 no Conto da Madrugada. Porque é o seguinte, a partir do momento que eu só deixo disponível um dado na mesa, o outro pode falar, espernear, fazer o que for, coisa que felizmente nunca aconteceu, que todo mundo preza muito pelo jogo seguro e se respeita. Sim. Quando eu deixo só um dado, eu pego e posso passar aí pro jogador que tá querendo tomar ação. Pera aí, não. Aí eu dou atenção àquele jogador naquele momento. Depois, quem quiser, vai pegando, vai jogando. Porque o que acontece? É muito ruim você ter uma primeira experiência que você não consegue fazer absolutamente nada do que você quer. Então você pega e pensa assim, fui uma vez, detestei, não volto mais.
a ideia é justamente evitar isso, né? Eventos são feitos para poder introduzir RPG. Isso é uma coisa que as pessoas... É até bom deixar bem explicado. Evento de RPG, a gente geralmente faz one shot, né? Que one shot são sessões de no máximo 4 horas, assim. E que fecham naquele dia. Que a ideia dessas one shots são feitas para, tipo... Você nunca jogou RPG na vida, ou você joga RPG e quer testar algo diferente, ou sei lá, você está procurando novos amigos para jogar RPG. Eventos são bons para isso, poder você ser introduzido nesse universo. Então, não vá para um evento esperando uma sessão longa, ou esperando algo muito gigantesco, ou não esquente muito a cabeça. Vá de cabeça fria, porque a ideia de eventos de RPG é para você ir suave, interagir, se divertir, brincar, não levar a parada a sério, para poder você fazer novas amizades, e aí com as amizades que você fez no evento, você montar a mesa em off para poder você jogar. É isso aí. Inclusive tem um nome muito exótico aqui, Lúcifer Amigo do Bairro. Comentou aqui. Sou testemunha desse conto de amor e tá aqui marcando presença. É a Bárbara que pescava. Ele Muito também bom. estava na mesa do casal. Muito bom. Walter comentou, vou sair dessa live com uma vontade aguda de jogar. Cadê a nossa mesa lá em São João, Igor? E tem outro questionamento pro Igor aqui, brevemente. Rafael Rocha mandando saudações. Igor, o povo quer saber quando vai sair o cosplay de Saitama. Assim que o Rafael fizer o de tal Pai Pai do Dragon Ball. Eita, lançou a braba. Rafael só precisa daquele bigodinho lá, Fred Mercury, que vai ficar maravilhoso. Bom, o Benário comentou aqui como funciona o grupo Cocá, algo fixo, ou tem pessoas novas entrando no projeto. É esse questionamento que a gente falou brevemente. Só pulando rapidinho, porque a gente só tem 8 minutos e eu quero ouvir falar mais um pouco sobre Life e Contos da Madrugada. O Stealth Wasteland, isso aqui é o Luiz Felipe. Deve ser dele. A galera é muito criativa, rapaz. Então, Jovem, me conte brevemente aí sobre Life. Ok, vamos lá. Life é muito difícil para mim falar como Cargas d'Água chegou nesse sistema, por causa que ele é um amálgama de muitas coisas, né? Porque... acabou que a gente ficou no papo de RPG, a gente acabou não falando um pouco sobre como fazer sistema autoral, né? Mas então eu vou aproveitar esses 8 minutos que eu vou falar de Life para poder tentar falar um pouco sobre isso também. Mas uma coisa que eu gosto e eu recomendo para as pessoas que quiserem criar sistemas é tipo, estude, jogue várias coisas para você fazer o seu, porque uma coisa que eu vou usar de exemplo é Ordem Paranormal, que é um sistema muito famoso aí, todo mundo conhece. A pessoa quer fazer um sistema autoral e fala, eu quero fazer um sistema autoral igual Ordem. Eu viro e falo, você quer fazer um Ordem Paranormal ou você quer fazer um sistema de investigação e de terror? Se você quer fazer um Ordem Paranormal, você não quer fazer um sistema, você quer fazer um cenário para aquele sistema, né? Que tem diferença de cenário para sistema. Agora, se você quer fazer algo baseado em ordem, ou seja, quer fazer um sistema de investigação e terror, né? Joga a ordem, se diverte com a ordem, teu sistema favorito, seja feliz, mas não se prenda à ordem. Jogue outros sistemas. Jogue Cthulhu, jogue Arquivos, jogue Contos da Madrugada, jogue Wraith, jogue vários sistemas, porque você vai ver todas aquelas regras diferentes, ver o que tem de bom em um, o que tem de ruim em outro, o que pode melhorar em outro, que aí você vai juntando essas coisas todas, vai fazendo um nó assim, e aí você tem um sistema teu. Life veio disso. Life tem muita coisa de Arquivos, tem muita coisa de D&D. Life surgiu muito baseado, a ficha de Life surgiu muito inspirada em Wraith the Oblivion, sabe? E muitas coisas mecânicas de Life veio de mídias de jogos digitais, porque como eu falei por piada, mas agora foi um pouco mais sério, eu me formei profissionalmente como programador de desenvolvimento de jogos, né? Só que eu não sabia fazer um código. Então, eu me formei, só que eu percebia que eu era muito bom na parte criativa. Eu não era bom na parte de programação, mas na parte de desenvolvimento, de balanceamento de ideias, de mecânica, eu era muito bom. Então eu peguei meu conhecimento de programação, de jogos digitais e trouxe para jogos de mesa, né? Então muito de Life tem muita referência de jogos digitais. Por exemplo, o principal jogo que eu posso citar aqui, que é o pilar de Life, é Persona, né? Quem conhece Persona aqui vai ver que muita da parte de contatos, de você fortalecer seu laço de amizade com alguém para poder você conseguir melhores atributos, melhores vantagens, isso muito vem de Persona, né? Agora, o que eu posso mais falar sobre é
Anime também foi uma grande base pra mim, Maneiro. porque além de fazer jogos, eu também queria escrever, queria fazer animações e tudo mais, só que eu nunca consegui ir muito à frente, porque era muita dedicação e um esforço que o tempo, infelizmente, não permitia. Então, Life, ele veio muito de pegar esses jogos digitais, anime, fundir tudo isso numa loucura, assim, com outros sistemas que eu gosto, e surgiu, né? E o que é o sistema? O sistema, ele tem como base o gênero Slice of Life, não confundir com o gênero colegial, porque quando as pessoas ouvem a palavra Slice of Life, a primeira coisa que eles pensam é aquele animezinho de adolescentes com problemas pessoais, que são apaixonados um no outro, mas não conseguem fazer nada além de pegar numa mão. E Depois de 12 episódios, né? 12 episódios, exatamente, e com dramas pessoais escolares. Só que não, Slice of Life pode ser muito maior do que isso. Vocês falaram, né, tipo, é um sistema em que a gente não vai ver tantos elfos, orcs. E eu digo pra vocês e falo, por quê? Por que vocês não podem ser um grupo de aventureiros nível 20 que cansaram de ser aventureiros e agora falam, galera, e se a gente abrir um restaurante? Eu achei que vi Saquei. Achei que vi uma referência a Friere. Se você for um grupo de viajantes, se vocês cansaram de matar criaturas, agora vocês querem viajar, porque sei lá, vocês querem ser Ter uma vinícola, né? colecionadores Eu de pássaros. certamente teria uma vinícola, uma elfa que tem uma vinícola. Pois é, sabe? Então, o gênero Slice of Life ele é muito mais do que só a nossa vida, do que só um colégio. Slice of Life significa um pedaço da vida. Então, life é isso, é um pedaço da vida. Qual vida que você quer viver? Você que vai escolher qual vida que você quer viver. Que isso, lançou pra... Igor, rapidão, você já contou um pouco sobre o seu sistema, né? Mas eu tô curiosa. Quais são as criaturas da madrugada? Isso daí pode depender muito da imaginação do mestre. Porque o que acontece? Uma das principais criaturas que apareceu quando o Pedro Ivo narrou, né? Era uma espécie de freira, vamos dizer assim, que tinha uma vibe meio Lady Dimitrescu, né? Do Resident. Só que uma coisa assim mais assustadora. E muitas vezes as criaturas da madrugada podem ser sonhos assim, podem ser sombras que estão na sua mente. E uma grande inspiração que eu usei, né, talvez puxando um pouco pro life aí, né, é o seguinte, eu falo que esse meu amigo Pedro Ivo me reaproximou de coisas que eu gosto, né? Me reaproximou de voltar a assistir algumas outras coisas, até de ler, né? Foi quem me apresentou, por exemplo, as obras do Junji Ito, né? Que também são inspirações, né? E assim, algo que eu acho muito legal do Junji Ito, por exemplo, é que, por exemplo, aqui no mangá a gente tem uma coletânea de contos que são fechados neles mesmos. Então eu acho muito interessante, né? Estar lendo o Junji, ler outros autores, né? Vou começar a ler em algum momento Lovecraft, por exemplo, pegar referências de outros mestres do terror, né? E uma das coisas que o Pedro me fez voltar a acompanhar foi a WWE. Pô, caraca, cara, agora eu gostei muito, continua. me prendeu. Eu sempre fui muito fissurado, assim, no personagem do Undertaker, né? Ver o coveiro tendo aquelas entradas triunfais, saindo de dentro de caixão, ou estourando um caixão em chamas para poder finalizar uma história, assim, de rivalidade, é algo surreal. E agora, um vilão que eu usei em uma sessão que teve eco, que foi do último encontro que a gente participou, que foi o circuito de férias no Partas, foi de um cara que infelizmente já não está mais entre nós, né? Que era o lutador Wyndham Rotunda, que usava o nome Bray Wyatt. O Bray Wyatt, ele tinha uma persona dentro das suas varas que era o The Fiend. E essa persona aí, The Fiend, o demônio, ele realmente era algo assim caótico. E né? Não só é considerado o inimigo traumatizante de jogadores novatos. Eita. Porque existem formas de derrotá-lo, mas são muito restritas. E aproveitando que o nosso tempo é curto, eu queria aproveitar só para divulgar uma última coisinha. Não em um minuto. Não, vai dar tempo sim. Aqui tem o Protocolo Somo, que é um sistema autoral de amigos nossos lá de Macaé, pessoal da Flecha Mágica, né? Fica a dica aí para poder convidar eles, nem que seja remoto algum momento. É inspirado na obra de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, né? Tem toda uma questão aí dos megabuilds, algo
como é que eu posso dizer? Talvez um pouco Matrix, né? Por que não, né? Porque a obra de Huxley influenciou muito, né? E quem nunca leu Admirável Mundo Novo, se já ouviu Admirável Gado Novo ou Admirável Chip Novo, Que isso? vai conseguir entender um pouco do que é. E aqui também é uma outra coisa que eu acho muito interessante, o outro sistema deles, que é o Lucius. O Lucius, e em algum momento eu pretendo trazer ele porque me encanta muito, que ele tem uma ficha super compacta, praticamente sucinta, um cartão né? de visita aqui. Claro que tem versões maiores, né? E vocês podem estar acompanhando os nossos amigos da Flecha Mágica também no Instagram, no YouTube e tudo mais. E a gente espera muito em algum momento ter essa collab aí e espera estar mostrando que o nosso objetivo não é fazer com que o RPG seja uma coisa assim, propriedade patenteada do Cocá ou de qualquer outro grupo. A gente quer a difusão do RPG, algo que seja de todos e para todos e que todo mundo possa estar mostrando um sistema novo, se divertindo e, acima de tudo, fortalecendo a comunidade. Pô, com certeza, belas palavras pra gente fechar nosso episódio de hoje. Galera, foi um prazer ter vocês aqui. Eu acho que o RPG é uma ótima maneira da galera fazer novas amizades, ou então se encontrar com os amigos, viver realidades talvez impossíveis e, né, o principal de tudo, se divertir. Então foi um prazer receber vocês aqui falando sobre essa parada que eu acho tão legal. Obrigada a você também que esteve assistindo. Hoje nosso episódio bombou, tiveram vários comentários. Quero inclusive aproveitar esse momento que tem uma galera aqui, né, que é, né, bem ligada a esse mundo aí da cultura pop, o mundo nerd, para falar que estamos quase chegando no episódio 100 do Vox. Então, depois do carnaval, vocês podem esperar um episódio super especial, cheio de aparições aqui, né, místicas, vários convidados, sorteios e muito mais. Então vai ser um episódio icônico pra gente, né, fazer essa grande celebração. Afinal, 100 episódios foram muita coisa, e muita coisa legal já rolou por aqui, né? Então, nas próximas semanas, nós vamos ter alguns episódios reprisados, algumas entrevistas icônicas que a gente teve aqui, e depois do carnaval nós voltamos com tudo, então fica ligado pra saber mais. Me segue lá no Instagram, @JuliaHu, que eu vou estar postando tudo pra vocês. Vai ser um episódio icônico e sorteios, né? Sorteios. Isso que é... Isso é uma das coisas que o povo todo gosta. mundo gosta, exatamente. O Vox Upcast vai ao ar toda quinta-feira, 7h, e eu espero vocês depois do carnaval. Tchau, tchau. Tchau!